Boa noite, gente. Então, começando aqui, meu nome é Adriana São Paulo. Já já vou me apresentar com detalhes para vocês, tá? Essa é a nossa aula sobre como multiplicar looks, tá? Com elegância, utilizando cores. Então, a gente vai conversar aqui hoje já sobre alguns conceitos de elegância, né? Para vocês entenderem um pouco sobre esse universo da elegância. E eu vou trazer aqui algumas questões para vocês visualizarem a importância da gente, sim, aprender a utilizar cores no nosso vestir porque cores são definitivamente as melhores ferramentas que vocês têm aí disponível para multiplicar o look de vocês. Então, o que que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, antes de mais nada, é que, ainda que você se considere uma pessoa muito básica, ainda que você diga assim, ai, eu não gosto de cor, vai ser muito interessante para você aprender a utilizar a cor, porque você vai poder usar a cor na sua medida, tá? Para você colocar ali um pouquinho de cor, ainda que sejam cores neutras, mas existem cores que são neutras, mas que são coloridas, que têm uma referência de cor e que você pode ir acrescentando no seu vestir para se sentir ali mais confortável com a sua imagem, tá certo? Gente, vou ter que dar uma pausa que eu esqueci de pegar a água. Só 2 segundinhos. Dri, você tá muda, tá mutado seu Ah, microfone. obrigada, Bela. Então, o que eu tava brincando foi que sim, a taça combina com minha roupa, tá? Eu sou dessa, gente. Eu realmente gosto de cores e levo cor pra minha vida. Tenho cor em tudo, não só no meu armário, mas também nos utensílios da minha casa. Então, o que a gente vai, o que vocês já vão perceber aqui hoje é que pode ser na sua medida. Não é sobre se tornar super colorida, é sobre acrescentar cores no seu vestir, a seu modo, na sua medida, no que você considera confortável, mas isso sim vai fazer toda a diferença no seu armário. Você vai perceber que treinando o seu olhar para a cor, você vai conseguir fazer aí com que as suas peças sejam otimizadas. Que o seu armário se torne mais versátil, que você olhe para as peças e ao invés de dizer assim, ah, isso aqui só combina com preto e com branco, você dizer, nossa, mas isso daqui combina com mais 5 cores. E ali você tem a possibilidade de uma infinidade de looks muito maior, certo? Então é isso que eu quero levar para vocês hoje. Então, bora começar aqui. Eu sou dessas que não enrolo. Meu negócio é realmente compartilhar o máximo do que eu sei para vocês. Então, vou compartilhar uma tela aqui. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem ir mandando no chat. Eu vou tentar acompanhar, mas senão a gente pode tirar dúvida no final, tá certo? Deixa eu ver. Aqui, vou tentar abrir o chat aqui, colocar ele pro lado, para ver se eu consigo ir acompanhando, tá? Qualquer dúvida vocês vão me mandando, eu acho que ele vai aparecer aqui para mim. Se não, eu respondo as dúvidas de vocês no final, tá certo? Então, o tema da nossa aula hoje é como multiplicar looks com elegância usando cores, tá? Essa é a resposta. Você quer multiplicar looks com elegância? Use cores, vocês vão entender na prática como isso funciona e como isso realmente vai ser transformador para o armário de vocês. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui um pouco para vocês, tá? Meu nome, gente, é Adriana São Paulo. São Paulo, que vocês veem lá, várias pessoas acham que eu sou de São Paulo. Não, São Paulo é meu sobrenome, tá? Eu sou de Salvador, sou baiana. Eu sou de formação, eu sou advogada e atualmente eu sou analista judiciária há 9 anos. Então, a minha bagagem profissional ela é predominantemente do universo jurídico, que é um universo muito que preto e branco, né? Eu brinco que o universo jurídico ele é muito preto e branco, porque a gente lida ali basicamente com papéis, com documentos. E chegou um determinado momento que eu disse assim, tá muito preto e branco. Eu quero colocar um pouco mais de cor nesse negócio. E foi aí que eu me tornei consultora de imagem e estilo. Eu sempre amei cores, sempre fui uma pessoa muito colorida de personalidade. E a gente vai falar disso já já, porque isso se tornou tão marcante para mim. E porque quando eu entrei na faculdade de Direito, gente, quando você entra na faculdade de Direito, se alguém for da área jurídica e vai entender, pode comentar no chat, porque eu sei que você vai se identificar.
É assim, entrou na faculdade de Direito, meu bem, você tem que ter um terninho preto. Então, o preto entra automaticamente na sua vida. As pessoas dizem assim, ó, veja bem, aqui é um ambiente formal, você precisa ser mais discreta, preto, se apega ao preto, leva o preto para sua vida. E eu sempre fui uma pessoa muito colorida. No início eu fiz o quê? Me restringi ao preto, segui a regra, até que ao longo da vida, com a minha maturidade, especialmente com o meu autoconhecimento, chegou um momento que eu falei assim, já deu. Eu preciso colocar a minha personalidade para fora. Não, eu não estou conseguindo ser eu mesma me vestindo dessa forma. E a consultoria de imagem, ela veio aí para casar com esse meu lado de querer levar mais cor, mais autenticidade, mais personalidade, não só para mim, mas para outras mulheres também, tá? Também por essa bagagem de ter trabalhado tantos anos, de trabalhar ainda num ambiente tão formal, eu entendi que cuidar da imagem é indispensável. Esse é um dos meus lemas, não tem jeito. Porque, gente, quando a gente cuida da nossa imagem, a gente está ali lapidando quem a gente é e mostrando para o outro quem a gente é. A gente já está ali contando uma história boa sobre a gente, tá? A gente vai voltar a falar disso, mas quando a gente cuida da nossa imagem, quando a gente se lapida todo dia. Primeiro, eu nunca vi ninguém se arrumar e dizer assim: nossa, eu me arrumei, tô me sentindo tão mal. Nossa, eu fiquei me sentindo tão mal que eu me arrumei. Não é assim que funciona, né? A gente se arruma e se sente o quê? Melhor. A gente se abre para o dia e diz assim: nossa, tô me sentindo tão bonita. Você se sente mais animada. Então, quando a gente cuida da nossa imagem, primeiro a gente dá aquele banho de autoestima na gente. Isso anima a gente para o nosso dia. A gente literalmente libera hormônios de bem-estar no nosso corpo. Então, toda vez que a gente se arruma todo dia ali, a gente se sente, como eu falo, sempre plena e a gente se eleva para o nosso dia. Mas, além disso, a nossa imagem, ela abre portas. Então, se você chega bem vestida num espaço, você normalmente é melhor recebida. Estou falando a verdade ou estou mentindo? Pode responder no chat aí para mim se é verdade ou se é mentira, que eu estou acompanhando aqui, viu, gente? Pode responder. Eu estou ligada aqui. Mas quando a gente se cuida, quando a gente se apresenta de uma outra forma, a gente realmente abre essas portas no nosso caminho. A gente já chega para a pessoa dizendo aqui, olha, eu tenho algo bom de oferecer. Eu estou aqui te dizendo que aqui eu estou falando de um universo bem cuidado, aqui eu estou falando de uma bagagem de alguém que se valoriza, então me ouça, me dê atenção, certo? É o que eu falo. A nossa imagem, ela pode ter dois efeitos e a gente vai voltar nisso lá na frente. Ela pode causar ruído ou ela pode gerar interesse. Então, toda vez que você se lapida, toda vez que você se arruma, você tem essa possibilidade de gerar interesse, né? Aquela velha história de você passar no ambiente e a pessoa dizer assim: nossa, que mulher elegante. Quem ela é? O que ela faz, né? Então é disso que a gente fala quando a gente se cuida. Então, por isso, eu tenho esse lema, minhas clientes, minhas alunas sabem. Eu considero que cuidar da imagem é indispensável, por isso que eu falo todos os dias no meu Instagram que bora ficar plena para a vida, né, gente? Bora encarar a vida de frente, já que a gente vai encarar a vida, a gente vai o quê? Encarar a vida maquiada, de batom, plena, colorida, do jeito que a gente se sinta melhor. E puxando já esse viés, um outro lema que eu tenho, assim, que é muito profundo, realmente, é que elegância é essencial. Então, a partir do momento que a gente começa a cuidar da nossa imagem, eu entendo realmente que antes de você colocar a sua personalidade ali na sua imagem, é muito importante você criar uma base elegante no seu vestir. Porque esse abrir portas que eu estou comentando, ele fala justamente, gente, é, de um viés elegante. Perceba como a gente normalmente tem uma boa sensação quando a gente olha para uma pessoa e entende que ela é uma pessoa elegante. Porque, como eu falo sempre, elegância gera credibilidade. Porque quando a gente vê uma pessoa que a gente considera elegante, o que a gente pensa, na verdade, não é só sobre a roupa dela. A gente pensa, ela é uma pessoa que faz boas escolhas. E a gente vai entender que isso realmente é muito verdadeiro quando a gente vai olhar aí para o conceito de elegância, certo? Então, por isso, eu entendo que é muito interessante a gente criar essa base elegante no nosso vestir. Por isso que vocês não me veem falando única e exclusivamente de descubra o seu estilo, qual é o seu estilo, X ou Y. Estilo é extremamente importante, vai falar da nossa personalidade, mas a elegância é essa base que te permite circular em todos os espaços que você deseja, que te permite ser bem aceita, bem recepcionada, bem vista em todos os lugares que você deseja. Então, a gente cria uma base elegante no nosso vestir
para depois ali acrescentar a nossa personalidade, para que a gente se sinta realmente única, né? Do jeito que todas nós somos. E um outro lema que eu tenho a partir disso, e aí esse eu quero realmente que vocês já levem daqui hoje, já que estamos falando de um projeto de elegante e colorida, é que, embora a elegância seja essencial, ela não precisa ser monótona. Então, para você ser elegante, esqueça isso de que você tem que andar de bege, que você tem que usar só preto, que você tem que usar só cores neutras. Esqueça isso e eu vou te provar agora, por A mais B, que não é bem desse jeito, tá? Que dá sim pra gente ser elegante com personalidade, tá? Alguma dúvida por enquanto, gente? Ó, o Nildes ali, ó, tá vendo? Pura verdade, né, Nildes? Exatamente. A gente chega já dizendo a que veio quando a gente está ali se cuidando diariamente. E o que é elegância, gente? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, conceito de elegância. Elegância, é um termo que vem do latim, elegantia, que é derivado do verbo eligere, que é um verbo grego, e que vai dizer que elegância se refere a escolher bem. Então, por isso, aquela referência que eu trouxe para vocês de que quando eu me apresento de uma forma elegante, a leitura que a outra pessoa vai fazer sobre mim não é sobre, ela se veste de um jeito elegante. É, automaticamente o nosso cérebro vai fazer essa sinapse, vai fazer essa correlação e vai dizer assim: nossa, que pessoa elegante. Ou seja, nossa, que pessoa que faz boas escolhas. E a partir do momento que ele vai falar aí de uma pessoa que faz boas escolhas, você vai entender que é uma pessoa que escolhe bem uma comida, que é uma pessoa que escolhe bem a roupa, que é uma pessoa que escolhe bem os lugares que frequenta, que é uma pessoa que escolhe bem as pessoas com as quais se relaciona, é uma pessoa criteriosa, tá? É uma pessoa que tem uma bagagem, inclusive, de conhecimento, de relacionamento, que permite que ela seja cada vez mais criteriosa. Então a gente olha para aquela pessoa e pensa, é uma pessoa que tem um olhar apurado sobre tudo. Então essa é a leitura que a gente faz, essa é a referência que a gente traz, tá? E quando a gente vai falar de elegância, a gente vai falar então dessa conjunção harmônica de elementos e que vai falar não só do nosso vestir, falar de decoração, vai falar de comportamento. Percebam como a gente amplia, né, a elegância para vários setores da nossa vida. Então, por isso que eu considero ela essencial, certo? Então, lembrem, toda vez que vocês tiverem essa referência, que vocês ouvirem essa palavra, que vocês se referirem a alguém dessa forma, nossa, que pessoa elegante, observem se, no fundo, vocês não estão ali já imaginando, nossa, o que ela é, o que ela faz, ela deve ter uma vida que eu acho interessante, ela deve escolher bons momentos, boas pessoas, né? Deve saber fazer boas escolhas, deve ter essa habilidade e essa bagagem, né? Esse conhecimento. E aqui, por isso, eu trago logo de início para vocês mitos sobre elegância, tá? Então, quais são os mitos que a gente tem sobre elegância? Vocês vão ver logo, logo que a gente tem uma referência de elegância como algo mais tradicional, uma referência mais tradicional de elegância, que vai falar de uma pessoa muito discreta, uma pessoa que só usa cores neutras, né? Essa é uma referência que a gente já teve de elegância, mas atualmente, modernamente, afinal, o mundo muda o tempo inteiro, né, gente? A gente está falando hoje, inclusive, de um mundo mega globalizado, digitalizado, que está todo mundo fazendo trocas o tempo inteiro. E a gente já não tem mais esse conceito. Então, alguns mitos aqui que a gente precisa realmente tirar sobre a elegância. Que para ser elegância você precisa usar cores neutras como preto, bege, branco ou cinza. Que para ser elegante você precisa utilizar apenas peças formais como blazer e escarpão. Então, blazer e escarpão tem seu lugar, Adri? Tem. Eles trazem uma certa formalidade para a nossa imagem? Trazem. Mas eu preciso disso para ser elegante? Não necessariamente, tá? Você tem como ser elegante sem blazer e sem escarpão. E que para ser elegante você precisa de peças caras. Longe disso também, tá? Comprar peças caras também vai ter o seu lugar, vai ter a sua importância, mas isso especialmente para quem quer uma imagem muito sofisticada. Mas para ser elegante, o que a gente precisa, de novo, voltando lá no conceito, é fazer boas escolhas. Boas escolhas não são necessariamente caras. E o que a gente vai já pontuar aqui, o que a gente vai ver muito ao longo do desafio, é exatamente isso. Se você sabe escolher em qualquer loja. Você vai saber escolher numa loja de preço mais acessível, dizer isso aqui faz sentido, isso aqui vale a pena,
Ou você pode também chegar numa loja super cara e dizer assim, ó, você está me cobrando muito caro isso daqui não vale a pena. Entende? Por quê? Você apura o seu olhar para fazer boas escolhas, certo? E aqui a gente vai começar a conversar sobre essas referências de elegância que a gente tem, tá? Então, o termo elegante, né? Essa referência que a gente tem de mulher elegante, a gente sempre traz de pessoas que demonstram um refinamento ou uma harmonia na sua imagem, tá? Então, lembra, quando a gente fala de elegância, a gente vai falar de eleger bem. Então, no fundo, quando a gente olha para alguém e diz, nossa, que mulher elegante, é porque você olhou para aquela imagem dela, você viu uma harmonia, você viu um refinamento que na sua mente ativou aquela sensação de ela faz boas escolhas, certo? E a gente vai ver lá na frente nos pilares da elegância que existem realmente determinados pilares, existe uma técnica para você construir essa imagem, tá? Mas isso não significa que você precise ter sempre essa estética. Tá? E aí vocês podem responder no chat para mim. Vocês concordam que ambas as mulheres aqui são super elegantes? Mas que essa daqui, percebam até como o semblante dela é um pouco mais murcho, né? Tem algo de mais discreto, de mais fechado, de menos segurança, às vezes, até para se mostrar, enquanto essa daqui você percebe, né? Inclusive ela está ali num púlpito, né, discursando, mas você percebe uma segurança. Eu estou numa posição de destaque e eu não preciso me apagar, eu posso o quê? Aparecer. Eu posso me mostrar. Então, a gente vê aqui duas mulheres que têm, assim, referência de elegância, a gente olha para as duas e vê que são mulheres elegantes, mas a gente consegue ver aqui uma energia, uma personalidade diferente. Me diz aí se vocês concordam comigo, se ela não dá uma sensação de ser mais segura, uma pessoa mais aberta para a vida, enquanto ela está um pouquinho mais retraída, tá? Mas isso daqui traz para a gente duas, isso mesmo, né, Iris? A gente tem essa sensação. Por quê, gente? Porque a cor marca, a cor traz esse lugar de destaque de uma forma ou de outra. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa com uma cor muito vibrante que não sustente aquela cor. Você vai perceber no semblante dela, né? Então, quando você está ali titubeando, você não consegue colocar uma cor tão vibrante para ser vista, ainda mais numa situação de destaque, tá? Então, já comecem a apurar o olhar de vocês para isso, né, Madá? Pronto, exatamente. Então, a gente vai falar agora aqui de duas referências de elegância. Aqui a gente tem um estereótipo, digamos assim, de uma elegância mais clássica, enquanto aqui a gente vai falar de uma elegância mais moderna, tá? E eu vou trazer alguns panoramas para vocês visualizarem. Então, o que que a gente vai falar de uma elegância clássica? Elegância clássica é justamente essa elegância tradicional, né? É a elegância, gente, que a gente vai falar assim, é a referência que nossas mães, que nossas avós tinham de elegância, né? Então, uma mulher, por exemplo, que a gente considera icônica em termos de elegância, que é a Chanel. Chanel a gente vai falar, ok, de uma década de 50. Então, assim, é um outro momento, é um outro momento. Então, as referências, elas são o que hoje em dia? A gente faz releituras daqueles momentos justamente para a gente atualizar esse conceito de elegância, né? Então, quando você vai ver nas coleções novas da marca, não é a mesma peça com o mesmo corte, são releituras daquela marca, releituras do que aquela marca elegeu como importante para a gente atualizar. Porque tudo na vida precisa de atualização para a gente se manter o quê? No tempo presente, tá? Então, quando a gente vai falar de uma elegância clássica, a gente vai falar de cortes mais tradicionais, de uma imagem mais tradicional, que tem esse lado, eu brinco, né? Eu, como tenho essa veia terapêutica, eu nem contei para vocês, mas eu sou terapeuta também, então eu falo sempre que assim como nós, seres humanos, temos um lado luz e um lado sombra, ou seja, temos qualidades e temos defeitos, todo estilo, né? Todo jeito de se vestir tem também seu lado luz e seu lado sombra. Então, o que que a gente vê aqui no Elegância Clássica? Fala de uma descrição, fala de um refinamento, fala de uma elegância, fala, mas tem que ter cuidado se você não está entrando numa zona de que no fundo você quer se sentir tão segura que você no fundo não está ali podendo se mostrar. Você se fecha para o mundo, você entra muito naquele lugar de passar despercebida quando você tem muito ali para mostrar. Então, aquilo que eu falei lá no início para vocês de, olha, sua imagem abre portas, se permita ser vista. Se você faz muito uso de uma elegância clássica, várias vezes você está impedindo de ser vista.
tá? Porque passa mais despercebido, tá? Passa mais despercebido, além de trazer um pouco essa referência de alguém que não está no tempo presente, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de cortes mais tradicionais, acima do joelho, né? O que a gente vê aqui, aquele terninho mais clássico, né? Numa estampa muito clássica, que tá tudo mais no preto e branco, mais no neutro, calça branca com camisa do marinho. Se a gente não traz uma atualização, pelo menos em termos de corte, a gente tem uma sensação de que aquela pessoa não está exatamente nesse tempo, de que ela está algumas décadas antes. Então, tem que ter cuidado com esse lugar, tá? Esse seria o lado sombra de uma pessoa que faz muito uso da elegância clássica. Isso não quer dizer que você não possa usar preto, que você não possa usar branco, longe disso. Se você gosta de ser mais discreta, não tem problema nenhum. Mas a gente sempre pode refinar, a gente sempre pode atualizar, a gente sempre pode ajustar. E as cores, nesse caso, por isso que eu falo de que você pode usar as cores na sua medida, elas podem ser aquela pitada de modernidade que você consegue dar nessa imagem mais clássica, tá? Então, a imagem mais clássica, ela vai falar muito aí dessas cores neutras, desse corte mais tradicional, acima do joelho, de cortes que são mais atemporais. É o velho tubinho preto, gente, que eu coloquei aqui, né? O velho tubinho preto. Então, mesmo o tubinho preto, que é algo interessante da gente ter no armário, a gente pode o quê? Atualizar esse corte. Atualizar para que ele tenha algo mais do nosso momento presente, certo? E aí que vem a referência de uma elegância moderna. E o que que a elegância moderna vai falar para a gente? Vai falar justamente de, olha só, eu posso ser elegante, mas isso não quer dizer que eu precise ser monótona. Isso não quer dizer que eu preciso me vestir igual a todo mundo, porque é o que eu falo, por exemplo, do preto, né? Para vocês, o pessoal acha que eu não gosto de preto. Gente, eu adoro preto. Eu prefiro cores, mas eu adoro preto. Mas é o que eu falo sempre para vocês no Instagram. Para você se destacar de preto, você precisa agregar determinadas referências nesse preto. Inclusive, no Desafio Elegante Colorido, a gente vai ter uma aula sobre como tornar o preto interessante, tá? Por quê? Se a gente vai muito para esse preto básico que não tem nada, a gente fica naquela zona comum. É aquela zona em que você não se destaca. É aquela. Pensa aí quando a gente vai para uma festa e diz assim: ah, não, eu vou botar um preto que eu não erro. Ou seja, eu estou afirmando que nessa circunstância eu quero um lugar de segurança. Eu não quero errar, mas também não quero ser vista. E tudo bem se você fizer isso de forma consciente. O perigo é quando você faz uso disso todos os dias. Será que nenhum dia você merece ser vista? Todos os dias você tem que ficar ali igual a todo mundo, né? Vamos olhar um pouco para essa insegurança. Inclusive, no desafio, a gente vai ter o quê? Várias imersões, vários momentos para a gente falar da autoestima. A gente fica sem graça, pelo menos tem que ter uns acessórios legais. Exatamente, Iris. Tem que compor de alguma forma para que aquilo saia do lugar comum, tá? Eu falo sempre, eu lembro sempre para vocês que preto, gente, se vocês olharem num show, por exemplo, pensa num show grande, sei lá, pensa em um show de sertanejo, um show de axé. Quem vai se destacar ali? O artista. Observem que todo o staff que a gente chama, toda aquela equipe de apoio, ela tá de preto. Para quê? Para não chamar atenção. Então, preto é uma cor que você tem que ter cuidado, porque ele pode se tornar super interessante, estiloso, sofisticado, transmitir poder, mas ele pode te levar para esse lugar do lugar comum, do mais um no meio da multidão, eu não me destaco de ninguém, porque eu não trago nenhum elemento de diferenciação ali, tá? Então, por isso que eu vou começar, inclusive, pelo preto, falando aqui da elegância moderna, a gente faz o quê? A gente, pelo menos, mexe nesse corte, a gente vai mexer no tecido, a gente tem que trazer outras referências para esse preto ficar interessante. E aí vocês já podem olhar para esse panorama de imagem, e se vocês observarem, a última cor que vocês vão olhar é o preto. Porque a cor, ela faz o quê? Ela chama atenção para os nossos olhos. Ela vibra. E realmente, gente, existe inclusive um estudo que se chama Psicologia das Cores, tá? Um dos bônus vai ser uma aula sobre a psicologia das cores, porque as cores, elas carregam mensagem, tá? Então, a cor tem esse poder realmente de atrair o nosso olhar. E aí a gente faz uso o quê? Da cor que a gente quer, da cor que a gente gosta, da cor que a gente se sintoniza. Mas o que é interessante dessa elegância moderna? Percebam que em relação aos cortes, a gente mantém a referência de uma elegância, que vem o quê? De uma harmonia, de um refinamento nesse tecido, de cortes bem escolhidos,
mas a gente permite ali que tenha mais vida, mais vibração, mais personalidade. Porque seria muito injusto uma pessoa com uma personalidade, por exemplo, mais criativa, nunca poder ser elegante. Ela fica ali naquela caixinha de, você é criativa e você não é elegante. Não. Todas nós podemos, com a nossa personalidade mais colorida, mais discreta, mais fashionista, mais sensual, todos os estilos, eles podem dialogar com uma base elegante, tá? Essa é realmente a minha bandeira, assim, é o que eu defendo e é o que eu vivencio todos os dias. Mas percebam que quando a gente traz essa modernidade, a gente acrescenta o quê à elegância? Liberdade da gente ser quem a gente é. E nada melhor do que a gente poder ser quem a gente é, mas poder também ser bem aceita, né? Ser bem recepcionada em todos os lugares que a gente chega, tá? Então, por isso que é sempre esse equilíbrio, né? Nem à toa que a gente está aqui, gente, né? Outubro, mês libriano, mês do equilíbrio, falando o quê? Dessa ponderação de elegância com personalidade, tá? Porque as cores nada mais são do que um elemento aí que você pode utilizar realmente para trazer essa personalidade para sua vida, tá? Então, o que que a gente percebe aqui? Quando eu falo de uma elegância moderna, é uma elegância que eu posso usar cor mais vibrante. Aqui ela está com um sapato de onça, não sei se dá para vocês verem, né? E ela está aqui com um brinco vermelho. Então, ela está fazendo uma harmonia super criativa. Mas a gente percebe, a gente olha para ela e diz: Uau, que mulher elegante, né? Aqui percebam que eu fiz questão de trazer para vocês essa referência de que usar cor não significa você estar mega colorida sempre, que nem essa moça de laranja. Não significa você fazer uma harmonia criativa que nem ela aqui que está de amarelo com brinco vermelho, mas significa de você trazer uma pontada de luz, um pontozinho de luz para o seu look neutro, que já vai deixar ele um pouco mais diversificado. Primeiro que ele já vai variar. Um dia você usa com nude, outro dia você usa com vermelho, você certamente já vai se sentir diferente, você já vai estar ali aproveitando peças diferentes do seu armário, mas o ponto vermelho naquele look, ele já muda aquela imagem, já deixa ela mais interessante, porque você já chama mais atenção para aquela imagem, mesmo mantendo uma base discreta, tá? Então, o uso das cores realmente tem esse poder. E a gente faz o quê? Vai na nossa gradação. Outra referência que eu quis trazer aqui para vocês também com base neutra. Aqui ela tá com a base preto e branco, mas colocou ali um blazer o quê? Colorido. E aí percebam como traz um pouco de vida, né? Percebam até a sensação, gente, quando a gente vem para cá, como a gente tem uma sensação realmente mais de uma energia mais baixa, né? Algo mais introspectivo. E quando a gente vem para cá é o uau, né? A primavera chegou, aquela alegria chegou. Então a gente tem poder, inclusive, de levar essa alegria, gente, para as outras pessoas só a partir da nossa vestimenta. Olha que coisa incrível, né? Você pode promover alegria na vida das pessoas, única e exclusivamente por você mesma ter escolhido colocar alegria no seu vestir, no seu dia. Então, outra referência que eu trago aqui para vocês, os neutros coloridos, né? Aqui a gente tem o camelo, o camel, o caramelo, tem um monte de nome para essa cor. Aqui essa saia dela que é um verde militar, são cores que a gente tem referência como neutros, porque elas são relativamente discretas, né? Percebam que aqui está mais perto do bege do que do laranja em termos de vibração. Aqui é um verde, mas percebam que esse verde é mais vivo, esse aqui é um pouquinho mais discreto, então ele transita mais para quem vem de uma elegância mais clássica, para quem precisa de mais descrição, mas ainda assim tem cor, né? Isso é muito interessante, tanto para a gente multiplicar o nosso armário, como especialmente para a gente trazer aquilo que eu falei, aquela alegria para o seu vestir, aquela criatividade, tá? Então, a gente tem muitas possibilidades que vão desde o básico, que é o que a gente chama de acromia, que é o preto e o branco, que a gente também aprende isso. Então, no desafio, a gente tem um momento para vocês aprenderem sobre cor, para vocês entenderem realmente o que é cor. Por exemplo, preto e branco e cinza, a gente não considera cor, tá? A gente chama preto, branco e cinza de uma acromia. Então, a gente tem uma aula para vocês aprenderem efetivamente sobre cor, a olhar para a cor e quando a gente vai até o mega colorido, né? Então existem gradações. Eu posso tanto ser super neutra, como eu posso, e como a gente vai ter aí um momento de falar de elegância, eu tenho como ser neutra, mas trazer uma elegância mais moderna para o meu neutro. Eu tenho como ser neutra e dar uma pitadinha de cor no meu neutro para ficar um pouquinho mais moderno. Eu tenho como ser aí super colorida, ou eu tenho como ser um colorido mais discreto. Percebam que aqui ela está com um azul claro e uma bolsinha rosa. Aqui também ela está com azul claro e um rosa. E são combinações completamente diferentes. Mas
são a harmonia de azul com rosa. Então, quando a gente aprende a usar cor, a gente aprende que a gente pode brincar com essa gradação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que amo cor, mas eu não sou mega colorida todos os dias. Mas quando eu quero ser mega colorida, eu sei fazer isso. Quando eu quero ser pouco colorida, eu sei fazer isso também. Quando eu quero usar um neutro de um jeito interessante, eu sei fazer isso também. Entende o que eu quero trazer para vocês? É essa habilidade de brincar com as cores e utilizar as cores a meu favor, tá? É isso que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. E aqui vem, né, agora dando spoiler, um antes e depois de uma celebridade. Eu tinha comentado nos stories outro dia que eu ia falar de uma celebridade que mudou muito o seu vestir nos últimos anos. Para quem não sabe, essa Kate Middleton, que é agora princesa, né, gente? Ela era duquesa, agora já é princesa, né? Depois que a Rainha Elizabeth faleceu. E quando a gente vai falar dela, a gente tem essa referência dela, que ela era uma pessoa que se vestia de um jeito muito naquela referência de elegância clássica. Então a gente via muito a Kate com cores muito neutras, muito sóbrias, cinza, azul marinho, preto, branco, bege, sempre com esses cortes mais retos, mais tradicionais, calça de alfaiataria, sempre comprimentos retos, blusa de manga comprida, não tinha nada de muito moderno na imagem dela. Então, a gente sempre usava, em termos de estudo de consultoria de imagem, ela como essa referência de estilo tradicional, né? Que ela tá de azul marinho, um blazer mais de corte mais tradicional, aqui um blazer de xadrez também. Então, ela tinha isso como marca realmente do vestir. E até ela, gente, se rendeu às cores. Olha a transformação e sintam o quê? A leveza que vai vir no próximo slide. Essa é ela agora. Gente, se até a princesa se rendeu às cores, não é possível, vocês não vão se render, né? Aqui é ela de 2000, estamos em 2023, 2021 para cá. Então, 2021 para cá, que foi o quê? No pós-pandemia, especialmente durante a pandemia, ainda no início, mas mais num pós-pandemia mesmo, a gente começou a ver uma onda de trazer mais corpo vestir, que é o quê? A gente chama de dopamine dress, que significa justamente um vestir dopaminado. Dopamina, gente, é um hormônio de felicidade, que a gente sente normalmente quando a gente tem uma sensação de surpresa. Então, é um hormônio que leva a gente para cima, para alegria, para o ânimo. Então, por conta do tempo de reclusão que a gente teve na pandemia, todo mundo mais recluso, mais triste, depois a gente veio essa onda de não, gente, ó, bora viver, bora se mostrar, bora botar nossa cara no mundo, nossa personalidade no mundo, né? Porque a vida é agora. Então veio essa onda pra gente. E aí, por isso, todo mundo começou realmente a adotar essa versão mais colorida. Agora, né, parece que a moda está voltando um pouquinho para os neutros, mas até fui no shopping ontem, a gente continua com essa presença da cor, e especialmente no Brasil, que é um país tropical, agora, gente, primavera, verão, que é a estação que a gente está chegando, não tem jeito. Tem cor, todo mundo quer botar uma cor, todo mundo vai para praia, ninguém vai de biquíni bege para praia, né? A gente não vai para o sambinha no final de semana de bege, a gente quer botar uma cor. Nós, como brasileiras, temos essa referência de gostar de um vestir mais solar nas estações mais alegres, né? Mais frescas, que seriam aí a primavera e o verão, tá? Então, eu achei muito interessante essa mudança dela, porque era uma pessoa que tinha realmente essa raiz mais tradicional, mais clássica, até por estar na Inglaterra, né? No reinado inglês. E agora ela tá, assim, super colorida, gente. Quando eu vi Kate de laranja, porque inclusive nem era dela. Quando eu vi Kate de laranja, eu fiquei assim, nem chocada, que plena, maravilhosa, amei. Mas a gente tem visto muito nas fotos agora ela de roxo, de laranja, de amarelo, de coral, de rosa, tá? E aí, aqui a gente o quê? Fecha aquele conceito de que a elegância não precisa ser monótona. A elegância pode ter a sua vibração, a sua personalidade, ela pode ter o que faz sentido para você. Para isso, o que que a gente precisa? Criar uma base elegante no nosso vestir e acrescentar as cores na nossa medida, de acordo com o nosso gosto, de acordo com o que a gente dá conta, tá? Eu amaria ver todo mundo assim super colorida, de toda de roxo, que nem a Kate, né, de vermelho, amarelo, mas você pode fazer na sua medida, tá? Então, aqui, resumindo para vocês entenderem, já levarem para a vida de vocês, quais são as marcas dessa elegância clássica que era aqui a versão anterior da Kate? Muita preocupação com discrição, adequação e segurança. Então, é isso que eu falo para vocês. Não tem nenhum problema você ser mais discreta, mas olhe se você não está com a desculpa de ser discreta, se escondendo.
se escondendo de você, se escondendo da vida, se escondendo dos outros e se escondendo do potencial que você tem, né? De dizer assim, ah, não, eu sou discreta. Você é discreta realmente ou você está com medo de se mostrar porque você não está se sentindo segura ali de permitir que as pessoas se aproximem, de permitir que as pessoas te vejam, tá? Então tem que olhar para esse lugar. Lembra, tudo na vida tem luz e tem sombra, tá? Então, uma elegância clássica vai falar de cores predominantemente neutras, vai falar de modelagens mais retas. As modelagens mais retas, elas trazem também essa sensação de segurança, tá? E trazem também uma energia mais masculina no nosso vestir. Poucos detalhes, poucas misturas, tudo mais clean, é tudo assim na base do não quero aparecer, tá? É tudo assim, estou aqui no meu lugar resguardada, quero que realmente ficar na descrição. Mas tenha esse cuidado já com peças de qualidade, afinal estamos falando de uma base elegante, que sejam duráveis, que sejam bem escolhidas, e acessórios também que sejam bem escolhidos, e aqui vai entrar já uma referência de um acessório de metal, por exemplo, que é um acessório que vai falar de mais refinamento, mas os tamanhos vão ser o quê? Mais discretos, tá? Não são acessórios que são utilizados ali com a intenção de aparecer, de criar uma marca nessa imagem. Não, é um acessório que está ali só para compor aquela imagem, tá? E quando a gente vai falar de uma elegância moderna, né? A gente já vai falar o quê? De liberdade, antes de mais nada. Então a gente vai falar de refinamento, não tem jeito. Quando a gente vai falar de uma base elegante, a gente vai falar sempre de muito refinamento, porque a gente precisa transmitir que a gente está fazendo boas escolhas, tá? Então as peças são muito bem escolhidas, é tudo muito equilibrado, porque se lá no clássico a gente tem aquele cuidado de olhe se você não está querendo se esconder, aqui na elegância moderna a gente tem que ter o quê? Aquele equilíbrio de será que você não está querendo se mostrar demais também? Que é o quê? Você abusar um pouco da personalidade e fugir da elegância. Por isso que é sempre um equilíbrio. Então tudo tem que estar aqui muito coordenado, tá? Por isso que é tão importante a gente entender a conjunção de como criar uma base elegante e como adicionar cores. Porque quando a gente vai falar de cor, a gente vai falar desse elemento que marca, que chama atenção. Então, se eu não aprendo a utilizar essa cor de um jeito elegante, eu posso ir para uma imagem de muito ruído. E, opa, aí a gente já vai criar uma sensação diferente do que a gente deseja, que não é de mostrar uma elegância moderna, mas é dizer assim, opa, não ficou bom isso não. Tá causando ruído, não achei que essa pessoa fez uma boa escolha, tá? E a gente vai ver essa imagem já já. Então a gente vai falar de refinamento, de equilíbrio, mas muito dessa liberdade de sim, eu posso mostrar minha personalidade no vestir, sim, eu posso usar o que eu tiver vontade, desde que isso seja equilibrado, tá? Eu vou fazer o uso das cores do meu jeito, seja que usando uma cor na minha roupa inteira, uma cor vibrante, ela tá com lima lindo aqui no tecido de seda. Essa daqui, para quem não sabe, é a Silvia Braz, é tipo assim, musa para mim. Eu amo o jeito que ela se veste. Como eu posso só colocar ali a cor numa base neutra, que vai me dar mais segurança e não vai fazer com que essa cor marque tanto, tá? Que é o que a Kate fez aqui, que ela faz bastante uso. Modelagens com bom caimento, sejam retas ou sejam fluidas. Então, enquanto aqui a gente tem uma modelagem mais reta, mais tradicional, mais segura, aqui a gente diz assim, não, eu já posso brincar. Porque aqui, por exemplo, se vocês observarem, é um vestido mais fluido, é um vestido que fala de um pouco de sensualidade. Mas como eu estou falando ali de uma liberdade de mostrar minha personalidade, eu saio desse lugar de, eu vou ficar aqui encaixada. Não posso mostrar isso porque eu tenho segurança de que eu estou equilibrada. Porque eu criei essa base elegante no meu vestir, tá? Então, os detalhes são todos bem pensados. Percebam o vestido fluido, a sandália aqui delicada, combinando com a fluidez do vestido, o acessório em metal, no mesmo tom da sandália, criando harmonia para ficar ali discreto, tá? Então, é tudo muito bem pensado aqui, as peças de qualidade sempre para manter esse refinamento, mas a gente tem mais liberdade de formas e materiais e os acessórios continuam também ali no material nobre, tá? Então, provavelmente em metal vai fazer mais sentido para a gente criar essa base elegante e moderna, tá certo? Agora me conta aí no chat, gente, sessão do moderno. O conteúdo vai ficar disponível, Poli, o conteúdo vai ficar disponível, acho que é essa semana para vocês assistirem, tá? A aula vai ficar gravada. Me conta aí se vocês são mais da moderna ou da clássica, como é que vocês estão nesse momento. Eu sou total elegância moderna, gente. Essa daqui sou eu, né? Não tem jeito, assim. Mas já fiz muito uso disso. Já fiz muito uso disso para quê? Para me encaixar. Lembra daquela Adriana lá que entrou na faculdade de Direito e começou a estagiar, que começou a trabalhar no início da minha carreira de advogada?
eu fazia muito uso disso, né? Fiz minha banca, né, de monografia, né, no final o TCC, apresentei de que terninho preto. Minha primeira sustentação oral eu estava vestida com terninho preto, né? Hoje eu não iria dessa forma, né? Hoje eu já me permito que mais personalidade no vestir. E como eu cheguei nisso? Com conhecimento, gente, né? Com conhecimento. E aqui tem um pouco da minha transformação. Eu gosto muito desse antes e depois, porque ele fala muito disso, se vocês observarem, gente, nessa segunda foto aqui, eu tô mais colorida. Mas vocês concordam que nessa segunda foto eu tô bem mais elegante do que na de cá? E essa daqui, essa versão da Adriana, é muito uma versão do Adriana tentando ser elegante com o que disseram a ela. Ah, você pega o vestido à altura do joelho, não muito solto, eu sempre tive um estilo mais pro sensual, então assim, a primeira coisa que você faz é põe uma modelagem um pouquinho mais solta, mais romântica, um vestido no joelho e uma cor mais clara. Põe uma sandália nude e você tá elegante. Só que não, né? Fora que ali não sou eu, né? Eu tentei até botar um brinco para casar, mas não deu certo. E quando eu vejo hoje, eu digo assim: não, eu quero usar acessório, uso acessório. Eu quero usar cor, uso cor. Eu quero combinar cor, eu quero combinar, fazer com harmonia complementar, faço. Mas consigo fazer isso sempre com uma base elegante. Porque isso fala de dois lugares que eu conquistei. Tanto de me tornar uma pessoa mais elegante, quanto de me tornar essa pessoa que consegue mostrar essa alegria. Gente, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa comunicativa. Imagina como é que eu vou me vestir só de preto? Não tenho condição. Nem adianta, não sei bancar essa pessoa e nem quero. Então, foi isso que eu construí ao longo desses anos, né? E especialmente depois que eu me tornei consultora de imagem, eu aprimorei isso no meu vestir. Foi algo que eu já comecei a fazer ótimo, adorei. Várias pessoas aqui super no moderno, exatamente. Bora ser moderna, gente, bora se atualizar. O tempo é agora, entendeu? É você manter as suas raízes, mas sempre se atualizando, né? E foi muito interessante contar uma história aqui para vocês que de ontem estava no shopping, foi muito interessante. Eu estava andando no shopping, uma moça me parou e ela chegou assim para mim: Nossa, que mulher elegante e bonita. E eu achei muito interessante que ela falou elegante antes do bonito. Eu achei interessantíssimo. E ela me perguntou se eu já tinha pensado em ser modelo. E aí eu falei para ela que não e tal. Ela me deu o cartão, me mandou mensagem e tal. E eu achei muito interessante aquilo, gente. Naquela hora passou um filme na minha cabeça, porque eu pensei assim: a Adriana de 5 anos atrás, que seria essa Adriana daqui andando no shopping, ela não receberia esse convite. Ela não receberia, ela não seria parada para dizer assim: Nossa, como você é elegante. E hoje eu percebo a diferença que isso faz na minha vida. Hoje, todos os lugares que eu vou, a primeira referência que as pessoas trazem de mim é: Nossa, como você é elegante. Quando eu digo assim, outro dia eu estava, essa semana, eu estou morando numa cidade completamente diferente, né? Vivendo uma experiência nova. E aí eu fui me apresentar num coworking e aí as pessoas chegaram para mim assim, quando eu falei que era consultora de imagem, o pessoal, de se notar, você se veste muito bem. Então o que eu ouço hoje é sempre isso de, nossa, como você é elegante, nossa, como você se veste bem, mas nossa, você tem tanta personalidade, acho lindo o jeito que você usa cores. E isso foi uma construção, gente. Então, provando aí para vocês que eu já tive nesse lugar de não saber usar cor, eu já tive nesse lugar de tentar me encaixar para poder ser aceita, para poder ser ali, né, para poder transitar nos lugares, mas eu estou sendo muito mais reconhecida quando eu me apropriei da minha personalidade, do que faz sentido para mim. Depois que eu estudei, disse assim, não, eu quero casar as duas coisas. Da mesma forma que eu tô aqui hoje, vocês podem estar também, tá? Então, o elegante colorido é sobre isso. É sobre mostrar para vocês que é mais acessível, é mais rápido, é mais fácil do que vocês imaginam se vocês trilharem ali o caminho certinho. Por isso que eu criei literalmente um cronograma, né? São 15 dias, a gente não começa pelas cores, a gente começa pelo quê? Pela base, a gente sedimenta aquela base de elegância para depois ir ali incorporando as cores para que vocês possam ter essa liberdade na vida de vocês de se mostrar. Porque eu vejo muito, especialmente quando eu faço, né, fazendo muitas colorações, a gente já foram umas 200 mulheres que eu colori, graças a Deus, e elas chegam para mim e falam assim: ai, Dri, eu tenho vontade, eu gosto de tal cor, mas não sei, fico com receio. Eu percebo que no fundo vocês querem, vocês gostam, o que falta é a segurança.
O que falta é a segurança de, tipo assim, eu sei usar esse instrumento, eu sei casar isso daqui para que fique ainda uma imagem elegante. Mas no fundo, vocês têm esse gosto, porque se a gente pensar, gente, a vida é colorida, né? A gente vai no supermercado, olha para as frutas coloridas. A primavera chegou agora, a primavera traz o que para a gente? Cor. A primavera vem o quê? Depois do inverno, que é uma estação que simbolicamente vai falar o quê? Do recolhimento, da introspecção, de pessoas que não se relacionam, né? Que estão ali mais voltadas para o seu mundo. E é um momento, simbolicamente, da gente o quê? Plantar. Quando a gente vem para a primavera, a gente faz o quê? A gente floresce. A gente faz o quê? A gente vai para o mundo, a gente se permite se relacionar. Então, se a gente observar, a vida é colorida. Então, por que não trazer mais cor e mais vida para nossa vida, tá? Então, é esse o meu propósito, assim, de coração para vocês. Que, seja na medida que for, que vocês sempre levem mais vida para a vida de vocês e que não percam a possibilidade de usar as cores a favor de vocês. Porque tá todo mundo, todo dia, né, gente? Cheio de pepino, cheio de perrengue. Então, assim, vamos pelo menos se olhar de um jeito mais colorido. E aqui eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre o Tetris da elegância, que foi esse método que eu desenvolvi para que vocês construam essa base elegante no vestir, tá? Então, o Tetris, que vem daquele joguinho mesmo, tá, gente? Eu acho que todo mundo jogou o Tetris, que eu adorava. Então, ele fala aí de 4 pilares, porque Tetris fala justamente de 4 peças. Então, o que a gente precisa observar no nosso vestir para ter uma base elegante? A gente precisa que ele seja harmônico, ou seja, que as peças ali conversem entre si. A gente precisa que tenha equilíbrio, e aí a gente vai falar, por exemplo, de equilíbrio de proporção, né? E a gente vai falar de uma peça que está no nosso tamanho, que é proporcional ao nosso tamanho. Então, já viu uma moda, por exemplo, que o pessoal usava uma Max bolsa gigante? Gente, se eu uso uma Max bolsa, a bolsa chega 5 dias antes de mim, porque eu sou pequena, né? Eu tenho 1,60 de altura. Então, a gente vai falar no equilíbrio das peças, assim como no equilíbrio em termos de combinação, né? Então, assim, a gente está, essa questão da proporção da cor que a gente vai usar, da proporção da modelagem. Essa modelagem está proporcional à minha silhueta? Então, essa é uma referência importante quando a gente vai falar de equilíbrio. Refinamento, ou seja, é sim importante a gente buscar peças de melhor qualidade. Isso não significa que elas precisem ser caras, mas é você olhar e entender que o tecido vai importar. Então, às vezes, você vai na loja de departamento e você tem todas as opções ali, do tecido de melhor qualidade e do tecido mais inferior. Então, é sobre olhar de um jeito mais apurado para esse tecido e dizer assim, isso aqui vai me dar mais refinamento. O refinamento vai te ajudar também o quê? No caimento das peças. Se uma peça cai melhor na minha silhueta, a minha imagem como um todo fica mais refinada, tá? E a limpeza visual, que vem falar justamente de escolher esse foco, né? Então aqui, por exemplo, gente, eu tô com um brinco grande. Se eu colocasse aqui também uma choker, eles iam ficar competindo. Então a limpeza visual vem um pouco de escolher o foco da minha imagem, né? Escolher o foco do meu vestido. Eu escolhi aqui mostrar os meus brincos, pronto. Tá suficiente. Eu faço o quê? Eu boto anel, poderia botar pulseira, como eu tô de blazer, eu não coloquei. Eu poderia colocar pulseira, porque tá mais distante do rosto. Mas para uma imagem mais elegante, para uma imagem mais equilibrada, não caberia aqui a choker, tá? Então, isso a gente aprende no Tetris da elegância. Então, no desafio elegante colorido, a gente começa fazendo esse estudo do Tetris, né? Eu vou esmiuçar isso para vocês. Como é que eu identifico a harmonia? Identifico o equilíbrio, como eu identifico o refinamento, como que eu escolho algo que tem, como eu componho um look com limpeza visual. A gente tem 2 aulas, tá? Primeiro, eu explico o Tetris para vocês, depois eu vou ali no passo a passo como montar looks elegantes, e depois a gente faz a prática de uma semana, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês a diferença da gente, especialmente quando usa cores, olhar para esse refinamento no vestir, olhar para a limpeza visual, olhar para como a gente vai compor esses looks, tá? Então, por isso que eu falo sempre, toda imagem pode ser refinada. Então, ainda que você considere que você já se veste bem, a sua imagem ela pode sim ser refinada. E como a gente faz isso? Com conhecimento, o Tetris da Elegância te ajuda perfeitamente nisso, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês a diferença? Aqui são mulheres usando cores,
E aqui são também mulheres usando cores. E vocês percebem como essas daqui, elas trazem uma imagem de mais refinamento para a gente. Por quê? De mais elegância. Por quê? Nessas imagens aqui estão presentes todos aqueles 4 pilares que eu falei para vocês, de harmonia, de limpeza visual, de equilíbrio e de refinamento, tá? Então aqui, por exemplo, essa é uma imagem que eu uso muito para mostrar essa questão do a sua imagem está gerando ruído ou está gerando interesse. Então, perceba, você pode usar a cor do seu jeito, mas é muito mais interessante você usar a cor de um jeito elegante. E aqui, o que que a gente tem? Conseguem perceber como tem uma sensação de ruído, de que, meu Deus, eu não sei se eu olho para o destroyed da calça, eu não sei se eu olho para o bordado da blusa, eu não sei se eu olho para o amarelo do bordado da blusa, ou se eu olho para o brinco laranja. Aquela sensação de que está tudo muito junto, ou seja, não tem limpeza visual, tá? Então aqui, olha como a gente olha para esses looks e a gente diz assim, nossa, aquela sensação de que você passa o olhar e diz assim, nossa, tá tudo tão harmônico, tá tudo casando tanto, né? Os tons se combinam, os tons aqui se combinam, o tecido permite que a cor apareça de um jeito bonito, tá? Então tudo isso a gente vê a partir do Tetris da elegância, tá? Aqui a mesma coisa, percebam como falta um pouco de refinamento, né? Tanto pela modelagem da calça, tanto quanto pela modelagem da blusa, quanto pela sandália, tudo isso a gente vai falar. Então a gente vai entender como escolher calça, como escolher os acessórios, né? Como compor esse look, o que que eu preciso observar para que esse look saia de um look muito básico para ser um look mais refinado e mais interessante, com a mesma energia. Se vocês olharem para essa mulher e para essa mulher, elas têm a mesma energia de uma pessoa que quer um look mais confortável, um look mais natural, mas enquanto essa daqui está super básica, parece que falta acabamento na roupa dela, essa daqui você vê a elegância impecável, mas com conforto, com uma roupa que está pronta aí para o calor, porque não é uma roupa muito quente, não tem blazer, tá? Então, aqui no Desafio Elegante Colorida, a gente já começa a desconstruir tudo isso. De que você precisa de blazer para ficar elegante, de que você não pode ser colorida para ser elegante, dá para encontrar o seu equilíbrio sempre, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês, eu peguei algumas fotos minhas, aí já falando um pouco da multiplicação de looks, como cores realmente, gente, são aí a melhor ferramenta para a gente multiplicar os nossos looks. Porque se você pensar numa base neutra, preta e branca, ela é limitada. É uma questão matemática, né? Quando a gente vai falar de acromia, a gente tem preto, branco e cinza. No máximo, a gente encaixa aí o bege. Quando você vai falar de um círculo cromático, você tem uma infinidade de possibilidades. E aí, quando você aprende a casar todas elas, você olha para o seu armário e você diz assim: nossa, a partir do momento, por exemplo, que eu sei que verde combina com roxo, eu tanto posso usar o verde com o roxo aqui no detalhe. Eu posso usar numa roupa de festa o verde com o roxo. Eu posso usar num look mais elaborado. Eu posso usar uma variação desse verde, que é o lima, com o roxo também. Então a gente vai o quê? Ampliando o nosso repertório, tá? Então eu brinco muito que eu ultimamente, inclusive, tenho comprado pouquíssima roupa, até por conta do home office, eu tenho comprado pouquíssima roupa, mas eu não enjoo das peças que eu tenho, porque cada vez eu uso de um jeito diferente, tá? Aqui é um exemplo de um antes e depois que eu fiz com vocês lá no Instagram, que vocês amaram. É a mesma calça roxa, a mesma blusa branca. Eu só mudei a bolsa, já dá um efeito diferente, ainda que a blusa estivesse do mesmo jeito. É aquela sensação assim que é isso que vocês precisam entender. Às vezes vocês acham que para vocês terem a sensação de que vocês multiplicam os looks, vocês precisam usar coisas muito diferentes. O que vocês precisam é daquela sensação que é o que eu falo da dopamina diária de, opa, isso daqui combina com isso. É aquela sensação de que você fez algo novo. Então, percebam que mudar uma bolsa já te dá a sensação de que você fez um look novo, tá? E aí o que você pode fazer é ainda brincar com as composições que você faz. Então aqui eu peguei uma blusa e coloquei do lado de fora. Aqui eu já fiz ela com a gola para dentro e ela toda por dentro, tá? Mas o que a gente sente necessidade, gente, não é de um look completamente diferente. A gente sente necessidade da novidade do nosso vestir. Por quê? Novidade gera dopamina. Então, o que vocês precisam é, a partir do momento que eu sei como combinar, né, que eu amplio a minha gama de possibilidades, é olhar para aquela bolsa em uma outra cor que está escondida no armário e você diz assim: opa, eu usei aquela bolsa que estava escondida no armário, pronto. Isso já dá uma sensação, ah, amiga, você não sabe, peguei uma bolsa que estava lá perdida e fiz um look novo. Então a gente às vezes acha o quê? Que precisa de muito, quando no fundo a gente não precisa de muito. A gente só precisa saber ali explorar o universo que a gente já tem, tá? Então percebam aqui, já foram aqui, 1, 2, 3, 4, 5 looks, e que ainda tem mais fotos que esse look roxo. Essas daqui foram as últimas mesmo, assim, de agosto para cá que eu peguei dessas fotos na galeria.
que eu usei essa calça roxa, tá? Então, dá pra gente sempre explorar mais. E a outra referência que eu queria trazer para vocês aqui, que eu também fiz outro dia nas stories, que vocês adoraram, que é mostrar para vocês também que a partir do momento que vocês aprendem as combinações, vocês começam a aprender também as derivações daquela combinação. E com isso vocês duplicam ainda mais a possibilidade de vocês. Então, de novo, laranja combina com verde. E aí eu vejo que esse laranja mais intenso combina com esse verde esmeralda e eu posso usar ele com branco, eu poderia usar ele aqui o look inteiro laranja, mas eu vou entender que um outro tom de verde também vai combinar com laranja. Então aqui eu tenho o quê? Um verde que é mais opaco e eu, opa, verde combina com laranja. Deixa eu ver se esse verde vai ficar bom com esse laranja. Aqui já é um outro verde com um outro laranja. Aqui já é um caramelo, mas que a gente percebe nitidamente que tem o quê? Um fundo laranja. Você diz assim, opa, eu vou pegar essa saia caramelo, deixa eu tentar com a blusa verde e volta com a blusa verde. Eu coloquei aqui essa foto de biquíni para lembrar de vocês uma coisa muito importante. Vocês sempre me perguntam, Dri, como montar looks para viagem? Aprendendo a multiplicar os seus looks. Aprendendo a utilizar as cores para multiplicar os looks de vocês, né? Porque aqui, por exemplo, eu até comentei isso nos stories que eu vou fazer mala, é você pegar, o que eu faço quando eu viajo? Eu pego essa calça roxa, hoje eu usei com essa blusa, eu vou levar para viagem essa outra blusa. Então eu vou usar essa calça roxa um dia, aí no dia seguinte eu vou usar, vamos supor aqui, essa calça verde e depois eu vou usar essa blusa roxa, mas com uma proposta completamente diferente. Então só vai para viagem aqui duas calças. E ali eu vou multiplicando. Então as cores ajudam muito a gente a multiplicar o look, tá? E aqui, e aí lembrando, né, coloquei o biquíni por isso, porque biquíni é normalmente uma peça que a gente escolhe de um jeito mais colorido. Gente, essa saída verde eu já usei com rosa, já usei com roxo, já usei com azul, eu tava procurando, mas aí já ia ser muito slide para vocês, mas eu já usei essa saída verde com vários biquínis, tá? E aí, como que eu faço isso? Aprendendo a combinar as cores. E, inclusive, a gente vai ter um bônus, tá? Que é justamente algumas dicas práticas para vocês montarem as malas de viagens para vocês, que também é algo que você sempre me pede. Eu falei, não, vou acrescentar dessa vez, que realmente é algo muito interessante, mas vocês vão observar que o que faz a mala de vocês se multiplicar, o que faz vocês conseguirem otimizar a mala de viagem aí, é aprender a combinar as cores, porque aí vocês combinam os looks de formas diferentes ao longo dos dias de viagem, certo? E aqui eu trago uma frase para a gente começar a nossa conclusão aqui, que é muito importante vocês levarem para a vida de vocês, que é vista-se mal e notarão a roupa, vista-se bem e notarão a mulher. Então, de novo, aquilo que eu falei lá no início para vocês, quando a gente fala de elegância, quando a gente olha para alguém e diz assim, nossa, como você é elegante, a gente não está falando da roupa. Quando a gente olha, nossa, como você é elegante, no fundo, no seu subconsciente, você fez inúmeras leituras e isso leva a gente 3 segundos, porque a nossa linguagem não verbal, ela impacta muito. 3 ou 7 segundos. Vocês abriram a tela aqui, tá todo mundo fez uma leitura sobre mim, mas é muito rápido. Então, nem sempre a gente tem o quê? Uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, como eu sempre falo. Então, por isso que é muito importante que a gente esteja sempre, sim, com uma base elegante de vestir, né? Para que a gente sempre gere nos espaços em que a gente chega essa credibilidade, para que a gente seja bem recebida, para que já gere aquela sensação de interesse de uau, quem será essa pessoa? Quero conhecer. Você já deu o primeiro passo, né? Já fez com que aquela primeira impressão gerasse interesse. E depois que você mostrasse a sua personalidade, afinal a gente quer ser o quê? Notada e reconhecida por quem a gente é, porque somos todas únicas. Cada um aqui, cada uma de vocês que está fazendo parte aqui, tem a sua unicidade, tem o seu valor único e a gente pode assim levar isso para nossa personalidade e para o nosso vestir, tá? Para o nosso jeito de ser.